Eu sei que você, assim como eu, em algum momento na sua jornada de apostador esportivo, você já fez a bobagem de entrar em um jogo sem saber o contexto da necessidade das equipes. Pode falar a verdade, eu sei que você já fez, eu também já fiz. O que é esse contexto de necessidade, tá? Ou o must win, mais popularmente aí o jargão do mercado. O must win, ele define o nível de comprometimento das equipes com relação à competição. Como assim? Imagina um cenário onde você tem uma ou as duas equipes com um jogo mais importante na próxima semana. Aqui no Brasil, por exemplo, equipes que se enfrentam em uma zona decisiva de Libertadores na próxima quarta-feira e hoje é domingo. As equipes claramente vão entrar com um corpo mais mole ou com um time reserva, um time misto, sem tanto compromisso com o Campeonato Brasileiro, tendo em vista que ela tem um jogo mais importante, né, mais relevante ali na quarta-feira, que é um jogo de Libertadores, ou talvez, dependendo da equipe, até um jogo de Copa do Brasil pode se tornar mais interessante do que uma rodada de Campeonato Brasileiro. E aí todos aqueles números que a gente vê de média, de coeficiente de variação, de classificação, mas é o Palmeiras em casa, é o Flamengo em casa, contra um time de zona de rebaixamento, às vezes essas coisas caem por terra por causa desse nível de comprometimento. Ok, só toma cuidado aí para você não subestimar esse contexto de necessidade de vitória e também não superestimar esse conceito, tá? Um exemplo prático. Não adianta você ter um time com um desempenho ruim o campeonato inteiro, ele tá à beira de cair, ele tem uma alta necessidade de vitória, mas ele não tem condição de corresponder, ele não tem dados que reforcem que ele pode corresponder. Então ele vai ter uma necessidade de vitória alta, porém um desempenho baixo, e aí você vai ter que saber equilibrar e conciliar essa informação. Indo agora um pouquinho para a parte prática, tá? O que a SAV fez? O que a gente aprontou aqui? O Must Win, ele é um indicador qualitativo. Então, muitas vezes você tem que buscar essa informação em várias fontes. Você vai em jornais, vai no site do time, vai no Twitter da torcida. Você vai buscar em inúmeras fontes para saber se tem pressão de salário, se o time tem alguma tendência de jogar desfalcado, se o treinador quer poupar, se o treinador está mais interessado em uma outra competição. Então, esse tipo de informação, né, vai te dar contexto suficiente para saber se a equipe vai entrar com compromisso com a competição. O que nós fizemos aqui foi tentar transformar um indicador que ele é qualitativo em um indicador quantitativo. Dá uma olhada aqui, ó, nesses pontinhos aqui, ó. Tá vendo que tem o Palmeiras com alta necessidade de vitória, e o Grêmio a gente tem ele com média necessidade de vitória. Quando eu clico aqui, percebe que abre aqui, tá, uma telinha explicando aqui que o Palmeiras, ele é o atual líder da competição, ele vem com uma escalação titular, tem uma invencibilidade em casa que ele quer defender, é o líder isolado da competição, tem uma pressão menor agora, né, na competição do que ao final, né, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, mas já é importante para o Palmeiras, que ele quer manter a ponta e defender a sua invencibilidade em casa. Tem um histórico forte no Brasileirão e ele quer manter essa liderança, né? Então não tem indício de que vai poupar o time, não tem rotação prevista, não tem nenhum desfalque crítico confirmado e tem uma pressão moderada, né? Então a cobertura é positiva da mídia com relação à liderança, invencibilidade em casa, a mídia elogia o desempenho do Palmeiras, gera expectativa e não crise, né? Olha esse tipo de informação. Imagina você ler esse tipo de informação de uma liga que você ainda não trabalha, né? Um jogo que por um custo de oportunidade apareceu para você, você pode olhar aqui para o contexto de necessidade de vitória. Aí na hora que a gente olha para o Grêmio aqui, né? O Grêmio ele tem uma média necessidade de vitória, tá? Uma necessidade normal dentro do Campeonato Brasileiro. Ela busca ir até o G4, né? O interesse é somar pontos. Então é um início de temporada ainda com pouca urgência imediata. Então tem uma pressão relevante, mas não é uma pressão extrema. O comprometimento para hoje é um comprometimento moderado, né? Não tem rotação prevista, não tem desfalque previsto e tem uma pressão moderada, né? Então a irregularidade da equipe e a ausência de vitória fora de casa. Tem uma pressão real, mas uma pressão contida, não chega a ser uma crise. Um momento irregular aqui, né, com várias derrotas, empates e alguns bons resultados, sem vitórias como visitante em 2026. Tem uma rivalidade regional aqui entre as duas equipes e o objetivo da equipe é chegar ao G4, né? Tem uma fase como visitante, então o Grêmio busca reverter esse quadro. Porra, legal. O que mais que tem aqui? Além disso, tá, a AIVA ela passa a integrar uma série de mais de 15 agentes antes dela te dar uma tip e criar o prognóstico. Tá? Ela passa a entender o contexto de necessidade também como uma vitória e ela elabora um contexto geral da partida para você, um resumo do que ela espera do primeiro tempo. Ela espera aqui um primeiro tempo com um começo intenso do Palmeiras, né? Maior probabilidade de gol,
nos 0 ao 15 minutos do primeiro tempo, seguido por uma redução de ritmo entre o 15 e o 30 e uma possibilidade moderada de novo lance até o intervalo. E ela comenta aqui naquela espera que o Grêmio tende a começar recuado, né, e apenas crescer no final ali do primeiro tempo. Beleza. Não vou ler tudo aqui, tá? Porque tem muita informação, senão a gente vai ficar só lendo. Ela separa em blocos aqui de 15 minutos cada cenário da partida para você. Separa os momentos que ela imagina que o Palmeiras vai dominar, os momentos que o jogo vai ficar equilibrado e os momentos que o Grêmio pode dar uma complicada na vida do Palmeiras. Você combina essas informações com uma tip que ela te dá 2 tips por jogo. Então ela comenta aqui, cara, o Palmeiras vence e ambas as equipes marcam sim. Ela fundamenta para você, tá? Pô, porque tem uma convergência clara do Palmeiras ser uma equipe dominante em casa, te dá os números do porquê que ela acredita, a motivação alta, a escalação titular, reforça a probabilidade, e ela também comenta com relação à odd do mercado, que também confirma o favoritismo do Palmeiras. E aqui ela comenta também porque que ela acredita nesse ambas as equipes marcam. Apoiando isso ainda, cara, com os outros dados quantitativos que a gente tem. Então eu tenho aqui, ó, momento dos gols das equipes dos últimos jogos, 10 jogos avaliados, casa fora, né, o desempenho de casa jogando em casa e visitante jogando fora. Dá uma olhada na concentração de gols aqui do Palmeiras no começo de jogo. E a gente vai vendo aqui, né, os momentos que o Grêmio acaba concedendo um pouquinho mais. O Grêmio tem ali do 16 ao 30, onde ele mais concede, mas o segundo tempo é o período que o Grêmio concede mais gols. O Palmeiras tem 23 gols feitos contra 22 do Grêmio, 7 gols sofridos contra 12 do Grêmio. Pô, legal. Tenho também aqui os fatos da partida, né? Pô, o Palmeiras marcou 70% dos seus gols no HT. Olha o tipo de ferramenta que a gente tá falando. A gente tá falando de uma virada de chave na sua forma de trabalho, com todos os indicadores na tua cara, né? Não tem como você não ter acesso à informação dentro da SAV. Só se você realmente quiser negligenciar o acesso a ela, porque ela tá muito fácil aqui. Casa marca 60% dos gols no primeiro tempo, venceu 70% dos jogos, marca o primeiro gol e vence em pelo menos 60%. No caso do Palmeiras, 88% das vezes o Palmeiras marca o primeiro gol e vence. E tem mais coisas aqui do Palmeiras também, tá? Ó, o Grêmio que marca mais os seus gols no segundo tempo, 40% dos seus gols no final do jogo, perdeu e empatou 60% dos jogos. E aqui tem os indicadores de ambos os times também, né? Cara, assim, ó, eu nem olhei todos os números ainda. Eu já tenho, olha o tempo que eu demorei aqui para analisar. Poderia ter analisado muito mais rápido, tá? Todas essas informações. Eu tenho um jogo aqui, ó, com um cenário de over HT com um score de 8.5 dentro da SAV, um score do Palmeiras de 6.2 contra 5.4 do Grêmio, então eu sei que o Palmeiras é uma equipe mais forte. E eu tenho acesso a essas informações, cara, em vários jogos. Ó, tem aqui, ó, no Bragantino e Flamengo. Tenho uma cobertura de must-win das principais ligas do mundo e também das secundárias. Tá? A gente não tem o contexto de must-win para, por exemplo, os jogos, sei lá, do Sub-20 da Tailândia, porque a gente precisa de informação jornalística, cobertura de mídia, né? Então, tem jogos aí que a gente não tem esse contexto, mas as ligas principais das secundárias nós temos, tá? Então, é algo que vai melhorar bastante a sua seleção de jogos. Comenta aí se você gostou dessa nova funcionalidade da SAV. E estamos aqui, né, levando a IA para outro nível, né? Já saiu ali a brincadeirinha de criança, agora a gente está num próximo patamar que a tendência aqui, cara, é só vir mais coisas relacionadas à IA. Só um ponto antes de concluir é que a Aiva, né, ela saiu de um monoagente, ela era um agente de IA apenas nos últimos 2 anos, e 2 anos, tá, de Aiva que a gente já tem aqui, tá? E ela passa a ter mais de 15 agentes trabalhando para fazer todo esse pré-live para você, para buscar essa parte de necessidade de vitória e te entregar de bandeja com um clique, beleza? Então, repetindo, comenta aí, segue a gente e tamo junto, valeu!